Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um podcast diário, o nosso boletim, que traz as principais notícias do mercado de telecomunicações para vocês. Hoje a gente está destacando o que a Teletime trouxe de mais importante na segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. Lembrando sempre que esse nosso podcast tem o patrocínio da ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e tecnologias Huawei para o mercado brasileiro, e a gente, como sempre, agradece essa parceria com a ConnectWay, que viabiliza esse podcast todos os dias para vocês. Vamos começar com as notícias que foram destacadas pela Teletime, mais relevantes. A gente traz uma informação exclusiva de que o GAISP está estudando a ampliação das infovias previstas para atender a região norte do Brasil. Bom, vamos tentar explicar o que é isso. Quando foi realizado o edital de 5G, em 2021, algumas das obrigações colocadas para as operadoras de telecomunicações estavam relacionadas à implementação dessas infovias do Programa Amazônia Integrada e Sustentável, o projeto PAIS, como era conhecido. Parte do Programa Norte Conectado, parte do Programa Amazônia Conectada, que já vem de alguns anos atrás. Pois bem, são previstas aí 7 infovias para serem construídas, entre a infovia 01, 02, 03, 04 até 08. Então, existe esse planejamento, essa programação para a implementação dessas infovias. A infovia 01 foi construída anteriormente dentro de um projeto tocado pela EAF, pela EAD, perdão, que era a entidade administradora da implementação das metas da faixa de 700 MHz, que foi licitada há muito tempo atrás, e a partir da 02 seriam implementadas, então, agora a partir do trabalho da EAF, agora sim EAF, perdão, que é a entidade administradora da faixa, responsável pela implementação dessas obrigações colocadas no edital de 5G. O GAISP é o grupo coordenador da Anatel que coordena esses trabalhos implementados pela EAF, nesse caso especificamente. O projeto da Infovia 02, ele já está em implementação, ele já está sendo colocado no ar, já está sendo implementado, perdão, da Infovia 01, ele já está sendo implementado agora, e agora existe a perspectiva de que as próximas infovias sejam licitadas aí até o final do ano. O que tem de novidade aqui nessa informação que a gente traz é que o GAISP já fez uma pré-avaliação em relação aos custos desse projeto e tudo indica que vai sobrar dinheiro, vão sobrar recursos para que esses projetos possam ser ampliados. E aí a ideia do GAISP, pelo menos que está sendo estudado aí, está começando a ser estudado esse projeto, é fazer uma ampliação para mais 1.000 quilômetros de infovias subfluviais, ou seja, essas infovias na região amazônica, que vão conectar aí cidades como Itaituba, no Pará, Altamira, no Pará também, Tucuruí, no Pará. No final das contas, acrescentando aí mais de 1.000 quilômetros a infraestrutura subfluvial que vai ser implementada, chegando aí a um total de 1 milhão de habitantes sendo atingidos por esses projetos, por essas infovias aí. O grande desafio agora, né, é primeiro conseguir sobrar recursos para isso e depois o planejamento dessas infovias. Segundo o cronograma que está sendo estabelecido aqui pelo GAISP, né, a ideia é que você tenha já nesse ano agora a conclusão da Infovia 01, né? A partir do próximo ano, a gente já vai ter a 02, a 03 e a 04 concluídas, né? E fica agora a programação para as próximas infovias a partir de 2023. Então, você vai ter a Infovia 04 implementada em 2023, a 03 em 2023, a 02 também em 2023 e as próximas, a 05, a 06 e a 08, em 2024. E existe agora também uma discussão sobre como é que vai ficar a situação da Infovia dentro desse programa, dessa programação que está sendo colocada em implementação agora. Existe um desafio, né, que precisa ser debatido, que é com relação a qual que é o resultado final da construção dessas infovias na região amazônica, porque
você conecta, né, algumas localidades, alguns municípios, mas você tem que trazer conexão para dentro das cidades. Então, dentro do planejamento do GAISP, que existe a previsão de que sejam colocadas infovias na região, redes metropolitanas nessas regiões que foram atingidas. Então, uma vez que chega o cabo óptico ali pelo Rio, você faz uma rede metropolitana também para conectar escolas, o fórum local, postos de saúde, enfim, existem aí uma série de compromissos que estão sendo estabelecidos para conexão nessas localidades, para tentar trazer, né, aquela característica da conectividade significativa, né, que existe hoje como princípio de políticas públicas. A conexão também das Forças Armadas, lembrando que esses projetos todos nasceram a partir de uma iniciativa do Exército, que era o projeto Amazônia Conectada, que foi o primeiro, né, foi pioneiro aí nessa iniciativa, e agora com essa previsão de ampliar ainda mais a cobertura a partir das sobras de recursos que vão ser feitas. Então essa é a informação que a gente traz exclusiva aí com relação ao trabalho das infovias que vão ser desenvolvidos a partir de agora pela EAF, que é a entidade administradora que cuida desses projetos, mas sob orientação aqui do GAISP. A gente traz também uma matéria sobre uma pesquisa realizada pela Accenture que mostra o grau de competitividade no mercado de banda larga brasileiro. Tá? E segundo a Accenture, nos mercados pesquisados por eles, a banda larga no Brasil hoje é a mais competitiva. Tá? Você tem mais de 50% do mercado na mão de operadores competitivos. Isso não acontece em nenhum outro mercado do mundo. O mais próximo é o mercado indiano, em que 42% está na mão de empresas competitivas. E aí, mercados já mais maduros, como, por exemplo, os Estados Unidos, tem 28% só de operadoras competitivas, Reino Unido só 11%, e algumas situações aqui, como Espanha e Portugal, não chega nem a 5% de operadoras competitivas. Então, segundo esse estudo da Accenture, o Brasil tem essa posição bastante peculiar e única no mundo de uma intensa e expressiva competição no mercado de banda larga fixa. A gente percebe isso olhando a quantidade de players e atores que a gente tem no mercado, né, empresas que vão desde pequenas operadoras até operadoras um pouquinho maior, e isso daí bate com esse levantamento feito pela Accenture comparando as diferentes realidades de mercado. Então, o Brasil aqui, realmente, um dos mercados hoje com um nível de competição mais acirrado na banda larga fixa, né? Claro que na banda larga móvel é outra realidade, mas na fixa esse é o nível que se tem. Aí, falando em banda larga móvel, né, a Intelbras, a gente traz essa outra matéria em que a Intelbras traz uma perspectiva aí de quanto que a banda larga fixa por redes móveis ou pelas redes 5G, né, vai representar no mercado de banda larga. E para otimismo aí de alguns, a Intelbras fala em 20% de participação do FWA como tecnologia de acesso na banda larga brasileira. É muita coisa, considerando que hoje não tem nada, né? O mercado hoje é dominado pelas redes de fibra, mas a Intelbras, que é uma das operadoras, das fornecedoras que estão desenvolvendo aí tecnologias de acesso FWA, os terminais FWA, né, que são esses terminais para acesso à banda larga fixa, utilizando a rede móvel, e tem, obviamente, todos os interesses aqui de promover, né, esse mercado. Segundo esse levantamento aqui da Intelbras, essa perspectiva é bastante factível no Brasil. Eles apostam numa redução da tributação em cima desses equipamentos FWA, apostam também que a escala global que vai ser dada por mercados avançados aí como a Índia, como até o próprio mercado brasileiro, vão fazer os custos dos processadores para esse tipo de equipamento caírem, e os processadores hoje representam boa parte do custo das CPEs, né, dos terminais de banda larga. Então, eles aqui estão bastante otimistas de que o FWA vai ocupar um espaço relevante no mercado brasileiro. A ver. Outra notícia que a gente traz é que a Justiça determinou o bloqueio do aplicativo ICQ. Ninguém mais deve lembrar o que é o ICQ. É um aplicativo de mensagem da década de 90, muito utilizado naquela época, hoje pouquíssimo utilizado, porém muito utilizado para práticas de pedofilia e abusos sexuais. E uma ordem legal da Justiça do Distrito Federal determinou para a Anatel
o bloqueio desse aplicativo. Isso aqui só ilustra aquilo que a própria Anatel já vem dizendo, que ela tem um papel hoje relevante no combate à desinformação, aos crimes cibernéticos, aos crimes cometidos em ambientes virtuais, que é justamente esse papel de determinar e operacionalizar os bloqueios às redes. E aqui é mais um exemplo, lembrando que durante o período eleitoral a Anatel teve que várias vezes fazer determinações de bloqueio, já houve tentativa de bloqueio do WhatsApp, do Telegram, de vários aplicativos por conta de ordens judiciais, sempre passando aqui pela Anatel. Então, só reforço o ponto de que ela está hoje desempenhando esse papel bastante central aí no ecossistema digital. A gente traz a notícia também do anúncio da Vital de um investimento de 250 milhões de reais num data center em Porto Alegre. A Vital já de algum tempo está com essa estratégia de ampliar o seu modelo para além de redes neutras, então explorando também data centers, explorando também esse universo da cloud, e no caso especificamente da Vital, já com alguns projetos em andamento, e Porto Alegre é um deles, né? Eles têm ainda planos aqui de fazer uma implementação de capacidade de data center em vários outros mercados aqui, estão buscando diversificar esse footprint aqui de capacidade de conexão e de armazenamento, né, com esses data centers próximos aqui, e isso complementa aqui o trabalho, né, o esforço que eles estão fazendo de ampliar e deixar de ser só uma operadora de rede neutra, tá? Eles têm aqui data centers já em Fortaleza, no Rio de Janeiro, na Colômbia, então com essa infraestrutura aqui a Vital pretende dar esse passo competitivo. E para a gente finalizar, a gente traz a notícia sobre o plano de home internacional da TIM, uma notícia de marketing, mas interessante porque a TIM está botando muita força nos planos TIM Black, né? Dentro da estratégia de marketing da operadora, tem sido aí a menina dos olhos, eles estão agregando o que podem de valor a esse plano que é justamente destinado aos clientes de maior renda, né? E agora, nesse portfólio de home, eles basicamente aderiram aí aos modelos que já estão sendo praticados em outras operadoras, de acesso a dados ilimitado, na verdade não ilimitado, mas assim, no limite da franquia do próprio usuário, quando o usuário contrata esses serviços de home internacional, né, agora os pacotes do TIM Black e o TIM Black Família passam já a incluir esses novos serviços, né, esses serviços que a TIM chama de TIM Viagem, que é o portfólio de home internacional. Para ativação desses serviços aqui, existem planos diferentes, então na região das Américas custa R$10, na região da Europa custa R$20 e no resto do mundo R$30, ou na totalidade do mundo custa R$30. Então, aqui fazendo linha com as outras operadoras que já estão também explorando esse mercado de home para viajantes, para pessoas de alto poder aquisitivo, a TIM também entrando aí nesse mundo. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, um pouquinho mais curto do que o usual, o que também não deixa de ser porque vocês terminam antes esse nosso podcast e podem ir lá no nosso site, conferir a íntegra das matérias e também se inscrever para receber a nossa newsletter lá no site www.teletime.com.br. Sigam a gente também pelas redes sociais, sempre como @TeletimeNews. E com isso, a gente fica por aqui. Amanhã a gente traz mais um podcast. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até mais.